E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Hoje eu quero reagir a alguns comentários feitos no último vídeo, Por que existem tantas igrejas? O vídeo tá passando aqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo você assistir. Caso você não tenha assistido, ok? Esse vídeo vai ter um conteúdo por si só, beleza? Antes de entrar no conteúdo, de falar por que existem tantas igrejas e reagir a alguns comentários, eu quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Olha só. Os Outros da Bíblia, de André Daniel Heinck. Este livro aqui, que começou como um curso em faculdades, depois virou podcasts, agora está em livro, ampliado, conteúdo muito bom. E olha só, se você usar o cupom OUTROS15 na Amazon, você ainda ganha 15% de desconto. O livro sai baratinho, vale também para o e-book. Olha só, se eu não me engano, o cupom vai até o dia 12 deste mês, tá bom? No caso eu estou falando em maio de 2019, tá bom, gente? Podcast muito legal e o livro melhor ainda, se você ainda não adquiriu. Sexta-feira sai um vídeo aqui no canal falando mais sobre o livro, beleza? Galera, a primeira coisa que eu quero deixar claro sobre o vídeo que eu lancei na semana passada. Eu falei que existem muitas igrejas e que isso talvez não seja bom, talvez não seja ruim, eu não me posicionei. Porque realmente é uma coisa inevitável, muitas igrejas estão em nosso meio. Eu acho que pode ser sim uma coisa boa nós termos várias igrejas, vários modelos de igreja, porque essa diversidade pode ser boa, ok? Estou dizendo que pode ser boa, não estou dizendo que é. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, que eu acho que eu não deixei no vídeo anterior, nem todo mundo abre uma igreja por ganância e poder, Algumas pessoas enfatizaram isso no conteúdo e nem era a ênfase do meu vídeo, ok? Mas é inegável que algumas pessoas abrem igrejas por questões de poder e tal, mas nem todo mundo. Eu conheço gente boa que tem um coração de plantador. O cara tem umas ideias, ele se vê chamado, ele se vê vocacionado. Muitas pessoas são enviados por outras igrejas e isso é uma coisa legal, eu conheço alguns movimentos nesse sentido. Por exemplo, o camarada está na igreja, mas essa igreja é uma igreja muito missionária que envia muitos plantadores. Mas quando ela envia um plantador, ou quando ela começa a sustentar um plantador de igreja em alguma cidade, ela não exige que o cara tenha a mesma eclesiologia que ela. Entende? Então, por exemplo, assim, se o camarada está nessa igreja, ele tem um coração de plantador, o cara tem uma veia missionária e, sabe, o cara, ou até uma veia apostólica, no sentido daquele mensageiro que vai, planta a igreja, estabelece ali uma igreja e vaza e tal, não no sentido bíblico, tá? Mas o cara pensa batismo diferente, por exemplo. Essa igreja, eu conheço movimentos que não, cara, se tu acha que deve batizar crianças, beleza. Sabe por quê? Eles entendem que o batismo, que a ceia, são ordenanças que a igreja não pode abrir mão. Agora, ou seja, eles não abrem mão da natureza desse sacramento, da natureza dessa ordenança. Agora, a metodologia, eles não discutem porque entendem que é um assunto aberto nas escrituras. Entende? Por mais que para mim, eu que sou um credo batista, o credo batismo é muito claro nas escrituras, você vai conversar com um presbiteriano, com um luterano, não, o batismo infantil super claro aqui na escritura e na história da igreja e tal. Eu vou ficar discutindo isso? Não, o pessoal já discutiu no passado e não levou a lugar algum. Agora, a gente não nega que o sacramento do batismo ou a ordenança do batismo é algo vital. Por isso eu queria que você lesse com atenção este credo das igrejas evangélicas, dessa catolicidade das igrejas evangélicas. É um credo muito legal que eu falei brevemente no vídeo anterior, mas eu deixo aqui novamente também nesse vídeo. Esse credo eu penso que ele é muito legal. Por quê? Porque esse credo fala do batismo. Beleza, mas ele não fica entrando em discussão se é pedobatismo ou credobatismo. Essa é a questão, gente. Nós estamos brigando por essas coisas e não deveria. Meu irmão, se tu acha que batizar criança é certo, vai numa igreja que batiza criança. Entende? Aí alguém comentou assim, no fundo todo mundo está procurando uma igreja para se sentir bem. Cara, eu acho complicado essa afirmação, realmente você procurar uma igreja para se sentir bem não é o ideal. Mas mano, eu vou estar numa igreja que eu não gosto? Como eu tive por bom tempo numa denominação, eu fiquei 14 anos numa denominação. Nos últimos 3 eu não aguentava mais aquela eclesiologia. Eu não aguentava mais o modo de ser igreja daquela igreja. Eu fiquei lá por conta do meu emprego. Porque é o que agora, mano,
Depois que eu perdi o meu emprego, bem, eu não preciso mais ficar vinculado a essa denominação. Vou ficar lá sofrendo, ouvindo as coisas que... Não, cara, porque se tem outras igrejas que eu me adequo melhor? A questão é que não é se sentir bem, é também se sentir bem, né? Agora, não é por mera, sabe, sentimentalismo, porque realmente tem muita galera que só quer se sentir bem e tal. Não é esse o ponto. Eu sei que eu estaria naquela igreja. E tem algumas coisas que não adianta, porque tem gente que permanece em igreja sofrendo, não gostando, falando mal. Cara, quantas crianças perderam o amor à igreja porque os pais entram no carro e começam a falar mal do culto? Ah, porque esse culto aqui, porque esse pastor, ah, não sei o que. Meu irmão, sai, velho! Quer ver pra mim, um bom indicativo? Você tem coragem de convidar alguém para na sua igreja? Meu irmão, se você não tem coragem de convidar alguém para na sua igreja, cara... Ah, não, eu tô lá, eu tô permanecendo lá porque eu vou mudar. Não vai, velho. Você não vai mudar. Se é uma igreja que já passou de 100 anos de história, você não vai mudar. Ah, ainda bem que Lutero não pensava como você. Boa sorte então, meu amigo, tá? Boa sorte. Então assim, vou dizer o meu caso. Eu não saí dessa denominação para me sentir bem. Não, é porque eu já não concordava com vários pontos. Não concordava com a eclesiologia, com o modo de liderança, vou continuar lá? Não, cara. Fui para uma igreja onde tem problemas também, onde eu discordo de algumas coisas. Gente, eu sou pastor auxiliar de uma igreja onde eu não concordo com todos os pontos. Agora, isso é essencial? Outra, é uma igreja saudável? É uma igreja saudável. Bíblia, está dizendo que a outra igreja não era saudável? Para mim não estava mais sendo saudável. Para minha família, entende? Então esse é o ponto, tem que ver se é uma igreja saudável. Por exemplo, hoje em dia eu sou obreiro nessa denominação e eu consigo exercitar os meus dons. Na igreja que eu estava anteriormente não, eles queriam que eu mudasse o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, entendeu? Então assim, isso para mim não era bom. Agora eu estou numa igreja onde nós temos uma diversidade de pensamento, né? Por exemplo, o jejum, eu penso de maneira diferente do pastor principal da igreja. Cara, e daí? Ele deixa eu ser como eu sou, eu posso pregar da maneira que eu prego, entendeu? Não preciso mudar a minha indumentária e o meu jeito de ser para estar em cima do púlpito. Entende o ponto, gente? Agora, eu fui para uma igreja saudável, eu fui para uma igreja que tinha uma boa teologia, como a outra igreja também tinha uma boa teologia. O meu problema era mais de ordem eclesiástica e como eu era um obreiro, né, não me sentia bem enquanto um funcionário daquela denominação. E claro, fui para um lugar onde eu me sentiria bem, onde eu poderia ser quem eu sou. Tá entendendo o ponto, gente? Não é só por se sentir bem, não. Eu tenho que procurar uma igreja, porque assim, se a gente for usar esse critério só de se sentir bem, então aí a galera vai para as igrejas, né, eu me sinto bem, mas a igreja não tem os critérios de centrada no evangelho, uma boa pregação, entende? Tem que ter esses elementos. Então não é assim, só me sentir bem. Não, não é esse o ponto. Né? Eu procurei uma igreja que também tivesse condições mínimas, que uma igreja que representasse a igreja de Jesus. Enfim, acabei falando e nem li aqui alguns comentários, tá? Um comentou assim, ó, quem lê a Bíblia com regularidade e crê que seja de fato a palavra de Deus, sabe que só existe uma igreja, a igreja de Deus, e não as igrejas, e apenas uma doutrina, a doutrina dos apóstolos, e não uma diversidade de doutrinas como o autor quer supor, ou seja, como eu quis supor no vídeo. Meu amigo, eu concordo com você, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas e aí, tu acha que tu, que saiu agora das igrejas, ele dá a entender aqui no comentário que... Parará. Eu mesmo já pertencia a uma denominação, mas ao observar toda essa confusão de doutrinas, governos, divisão e nomes, decidi sair e não me identifico mais como evangélico, pois não passa demais no segmento religioso. Prefiro ser apenas cristão. Tá, sozinho na tua casa vendo vídeo no YouTube. Tá errado. Tá errado, já vou dizer que tá errado, tá? Não existe. Meu irmão, se tu não conseguir entender o argumento que eu usei no vídeo passado, que a própria igreja do Novo Testamento já era uma igreja plural, se tu estudar um pouquinho a história da igreja, meu amigo, você vai ver que os 2 primeiros séculos nós não tínhamos ortodoxia e heresia como nós temos hoje. Nós temos, claro, já o embrião da heresia e o embrião da ortodoxia, mas no começo era tudo muito misturado, cara. A igreja ainda estava se descobrindo. Então esse argumento que não, eu sou da igreja de Jesus, eu não preciso de igreja, balela, papo furado. Se Paulo se submeteu a igrejas, Paulo plantou igrejas,
tá? Não existe essa de sou igreja, sou cristão, não sou mais evangélico. Meu irmão, você não frequenta nenhum lugar, você não se reúne com irmãos. Olha, nem que seja esses moderninhos aí que se reúnem em pubs e tal, pode até ser esses, entendeu? Tem que ter reunião, tem que ter treta, tem que ter problema, senão, meu irmão, aí é muito fácil, né, mano? Aí é muito fácil. É igual uns aí que ficam criticando a igreja no seu sítio, bonito e tal. E não estou falando do Caio Fábio antes que você pense isso, tá? Meu irmão, eu só aceito crítica da igreja quem tá dentro, sofrendo junto. Se era sofrido no início da história do cristianismo, não vai ser sofrido agora, tá? Pois não passa... Blá, 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 blá. Cristo é exaltado por intermédio, não por intermédio de placas ou promoções, balela. Fui salvo por Cristo e não por homem. Grande coisa, eu também, tá? Enfim, gente, esse tipo de gente que nem dou moral porque o cara desconsidera a igreja. Então, ele não entendeu o Novo Testamento e não sabe nada de história da igreja, tá? Complicadíssimo, uma igreja aceita o batismo infantil, essa outra pessoa. Uma igreja aceita o batismo infantil, outras já negam. É aquilo que eu falei, gente. E daí... vai ter essa divergência, sabe? Agora, se você estude, chegou a qual conclusão? Vá para a igreja que chegou na conclusão que você chegou, entende? Então assim, enfim, vou discordar da perspectiva que você aborda sobre a diversidade na igreja primitiva no seguinte ponto. Apesar de existir discordâncias, em nenhum grau pode ser comparado com as divergências atuais no meio dito protestante. Tá, ok. Em nenhum grau... Blá, blá, blá. Como pode ver unidade com quem nega a trindade? Não, mas aí o cara não viu o vídeo até o final, nem vou perder meu tempo explicando, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser assim permitir. Valeu, galera!